Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos André, professor de matemática aqui da plataforma Gonçalves Dias. Lembrando o seguinte, né, que esse projeto é um projeto do governo do estado do Maranhão, tá? Por meio da Secretaria de Educação. Não esqueça de acessar o nosso material que está no link, ok? Vamos aqui para a questão de número 52. Ainda com relação à tratativa de grandezas, o que? Proporcionais, tá ok? Vamos lá. De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m, certo, do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita. Ou seja, aqui, pessoal, tá? Já é com relação ao gráfico, tá? Que vai aparecer para vocês no próximo slide, tá? Mas a fórmula que ele falou para a gente é essa daqui, né? Com relação à força gravitacional. É K que multiplica M sobre quem? Sobre R ao quadrado. E em vídeos anteriores e em questões anteriores, eu já te passei uma dica, né? Que quem fica nessa parte de cima da fração são sempre as grandezas diretamente proporcionais, tá? E as que ficam na parte de baixo são as grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Vamos lá. Então, temos aí o gráfico, né? No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados, cada um, por um ponto M e R, cujas coordenadas, certo, são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita. Bora interpretar aqui esse gráfico, tá? Com relação ao satélite A, aqui eu tenho a massa de A e aqui eu tenho quem? O raio de A. Com relação a B, aqui eu tenho a massa de B e aqui eu tenho o raio de B. Com relação a C, neste ponto aqui é a massa de C e aqui eu tenho quem? O raio de C. Tranquilo? Interpretado o gráfico, sigamos. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades F de A, F de B e F de C da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente, tá? As intensidades F de A, F de B e F de C expressas no gráfico satisfazem qual relação, tá? Então aí, pessoal, por exemplo, na letra A, ele está dizendo que a força em C é igual à força em A e essas duas são menores que a força em B. Será que é verdade? Na letra B, a força em A é igual à força em B e ambas são menores do que a força em C. Letra C, a força em A é menor do que a força em B, que por sua vez é menor do que a força em C. Então vamos fazer aqui algumas análises, tá? Primeiro, eu vou analisar logo o A e o C, tá? Que estão aqui na mesma linha vertical. O que a gente observa? Eu observo, turma, tá? Que tanto o C quanto o A eles têm a mesma massa. Então, a massa de A é igual a quem? A massa de C. Se as massas são exatamente iguais, então não vai interferir em nada. Eu tenho que analisar agora quem? O raio, tá? Então, bem aqui eu tenho o raio do satélite A e bem aqui eu tenho o quê? O raio do satélite C. Pode observar que o raio do satélite C é maior do que o raio do satélite A. O raio do satélite C é maior do que o raio do satélite A. Mas o que isso realmente vai significar para a gente? Aí você pode utilizar a fórmula que ele colocou para a gente, ó. A força é inversamente proporcional ao raio. O que significa inversamente proporcional? Que quanto maior vai ser a distância, menor será a força. Tá ok? Então, como o raio de C é maior, ele está mais distante. Se ele está mais distante, essa força de atração vai ser menor, tá? Do que de quem? Em A. Então, conclusão, força em C é menor do que a força em A.
Guarda essa informação aí, tá? Muito importante. Então, eu já tenho uma relação de A para C, tá? C está mais distante, então a força gravitacional é menor, tranquilo? Vamos analisar agora com relação a quem? A B. Tanto A quanto B, eles têm o mesmo raio, tá? Então, o raio de A é igual a quem? Ao raio de B. Então, o raio não vai interferir nessa análise. Eu vou analisar agora com relação a quem? A massa. E a massa é diretamente proporcional. Quanto maior a massa, maior a força de atração. Beleza? Bora aqui. Aqui eu tenho a força de A. E um pouco mais aqui para frente, eu tenho quem? A massa de B. Beleza? Massa de A e aqui massa de quem? De B. Observa que a massa de A é maior, turma, que a massa de B. Como a massa ela é diretamente proporcional à força, quanto maior a massa, maior a força. Tranquilo? Então tá aqui, ó, a massa de B, ela é maior do que quem? Do que a massa de A. Se a massa de B é maior do que a força de A, do que a massa de A, logo eu concluo que a força em B é maior do que quem? Do que a força em A. E aqui eu tiro uma relação, né, entre A e B. Observa, né, que o elo aí entre C e B é justamente o A. A força de C é menor do que a força de A. E a força de A, por sua vez, é menor do que a força de quem? De B. Então, eu posso organizar. Eu posso colocar assim, turma, ó. A força de C é menor do que quem? Que a força de A. E a força de A é menor do que a força de B. Você tem que tomar cuidado, tá? Com esse sinal. A abertura indica o maior e esse vértice aqui indica o menor. Então, eu posso ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se eu ler da esquerda para a direita, a força de B é maior do que a força de A. Se eu ler da direita para a esquerda, vai ficar a força de A menor do que a força de B, que é o que eu preciso para cá. Ó. A força de A é menor do que quem? A força de B. E assim eu consigo relacionar as três forças, tá? Agora o que nos resta? Buscar a alternativa em que aparece força de C menor do que força de A, menor do que força de quem? De B. Que vai aparecer exatamente na alternativa letra E. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, aqui finalizamos, tá, o estudo, certo, das grandezas proporcionais, onde podemos analisar quando as grandezas são diretamente, inversamente proporcional e como a gente pode montar as relações que são pedidas nas questões, tá? Não esqueça aquela dica que eu te forneci, tá, nas questões anteriores e nos vídeos anteriores, tá? Que quando você tem alguma relação, né, tipo a resistência da viga, vocês lembram? A gente já fez essa questão. Você coloca K que multiplica. Se tiver grandezas diretamente proporcionais, você coloca na parte de cima. Se tiver grandezas inversamente proporcionais, você coloca na parte de baixo. E depois é só substituir as grandezas, tá ok? Vamos agora para um próximo tópico importantíssimo, tá? Tema altamente recorrente, tá, turma? Que é o estudo das razões. Professor, o que é razão? Razão, turma, é uma divisão entre duas grandezas em uma determinada ordem, tá? Você não pode mudar a ordem com que o problema se apresentou, tá? Então, vamos para a primeira questão de razão, que é a questão 53 do nosso material. A questão 53 diz o seguinte, acompanha. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas, tá? Vide slide. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, tá, do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. Muito bem,
Então, bem que ele foi bem direto, né? Ele quer realmente a razão, né? Entre quem? As cadeiras vazias e o total, ok? Então, essa razão é igual a, beleza? Com relação, tá? Às cadeiras vazias, são quem? São as pretas, ok? Quantas cadeiras pretas nós já estamos aí com reservas, tá? As pretas são o que, turma? As reservas, tá? Eu tenho, confere comigo no slide, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? Então, cadeiras escuras, tá? Que são as cadeiras reservadas, tá ok? Então, aqui não é nem vazias, tá? Desculpa, são as cadeiras reservadas. Ao conferir, encontramos o que? 17. Vamos dividir agora pelo total, tá? Professor, será que eu vou ter que conferir agora uma por uma para ver realmente quantas tem? Não, você faz o seguinte, você confere quantas tem na primeira coluna e depois confere quantas tem ou na primeira linha ou então na última. Fez esse procedimento, agora você multiplica a linha pela coluna e vai obter o número de cadeiras, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, vou conferir a primeira coluna. Quantas cadeiras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar 7 vezes. Agora eu vou procurar o quê? Uma linha e ver quantas cadeiras tem. Confere comigo aí no slide, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadeiras, turma, ó. 10 cadeiras. Então, essa razão será igual a quanto? A 17 sobre 70 avos, tá? Questãozinha realmente muito tranquila, que fala sobre razão. Bastava conferir e fazer a substituição. Agora não pode mudar a ordem, tá? É o que eu expliquei para você. Se mudar a ordem, já era. Por exemplo, aqui eu encontrei 17 sobre 70. Na hora que você for analisar as alternativas, tem 70 sobre 17, né? Então ele está contando aí com o teu erro. São os chamados distratores, tá ok? Então 17 sobre 70, gabarito letra A, beleza? Muito bem. Então, primeira questão de razão resolvida, certo? Espero que vocês aí tenham entendido. Foi uma questão bem tranquila, de fácil entendimento, boa leitura e também com uma resolução bem tranquila. A próxima questão, certo? Que é a questão de número 54, turma. Ela é uma questão que fala praticamente a mesma coisa, tá? Que fala praticamente a mesma coisa, certo? Essa questão que nós fizemos agora, vamos lá, é uma questão que caiu no Enem 2013, tá? Ele queria saber a quantidade de poltronas reservadas, né? Que são as escuras, certo? De acordo com o total. E a próxima questão que a gente vai fazer é uma questão que caiu no Enem 2020, que é praticamente a mesma coisa, tá? Então as questões elas vão repetindo o quê? Os modelos, tá? Daí a importância de você resolver sempre várias questões. Vamos lá. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda não disponíveis, ok? Dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Atenção para essa palavra aí, turma. Qual palavra? Compara. Toda vez que você quiser comparar alguma coisa em matemática, você divide uma pela outra, tá? Aí você realmente tem um número, um resultado que vai te fornecer um coeficiente que você pode dizer se uma grandeza é maior ou menor que a outra. Na imagem,
tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante, ok? Essa imagem é até parecida com a questão anterior, estão reparando? Então as questões são realmente parecidas. Comando da questão. A razão entre o número de assentos já vendidos, que são aqueles mais escuros, e o total de assentos desse ônibus no instante considerado da imagem é... Vamos lá. Então é uma questão de razão em que ele quer os assentos, né, já vendidos, que são os mais escuros, sobre o total. Com relação aos mais escuros, vamos conferir, né? Então, fica aí comigo na imagem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que é justamente o 33º, o último, tá? Então eu tenho 16 assentos escuros, que já são o quê? Os vendidos. Na última questão, você viu qual foi a estratégia que eu utilizei? Multipliquei uma linha por uma coluna, né? Só que aqui ele facilitou a nossa vida. Por quê? Porque as cadeiras já estão o quê? Numeradas, né? Então, o maior número que tem é 42. Então, vai ser 16 sobre quanto? 42. E 16 sobre 42 está exatamente na alternativa letra A. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, duas questõezinhas aí, bem tranquilas sobre razão, tá? Muito parecidas, com o mesmo raciocínio. Bastava você ter atenção e conferir com calma, tá ok? Vamos agora para a próxima questão, que é a questão de número 55. A questão de número 55 diz o seguinte: uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro, beleza? Então, primeira coluna, os cursos, que vai de administração até pedagogia. Segunda coluna, o número de vagas oferecidas. E terceira coluna, o número de candidatos por vaga. Qual foi o número total de candidatos inscritos no processo seletivo, tá? Primeiro, se você tem um número de vagas oferecidas e você tem um número de candidatos, tá? Por vaga, para você encontrar o número de candidatos, é só você multiplicar o número de candidatos por vaga, certo? Pelo número de vagas oferecidas, tá ok? Então vamos lá. Agora aqui não tem para onde correr, tá, turma? Realmente nós teremos que fazer aí algumas continhas. Então vamos lá. Quero saber quantas pessoas, tá, se inscreveram no de administração. Então, o número de vagas, 30. Vou multiplicar pelo número de candidatos por vaga, 6. Então vai ficar 30 vezes 6. Multiplica o 3 pelos 6. Dá quanto? 18. Acrescenta-se um zero, 180. Tranquilo? Bora para ciências contábeis. Então vai ficar 40, que multiplica quanto? 6. O que é que você faz? 4 vezes 6. 4 vezes 6 é quanto? 24. Acrescenta um zero, 240. Bora para engenharia elétrica. No curso de engenharia elétrica, vai ser 50 multiplicado por quanto? Por 7. Multiplica 5 vezes 7, 35. Acrescenta-se um zero, 350, ok? Bora para o curso de História. É 30 vezes 8. História, 30 vezes 8. Turma, 3 vezes 8, 24. Então vai dar 200 e quanto? E 40, beleza? História já foi. Vamos para o curso de Letras. Letras é 25, que multiplica 4. Quanto é 25 vezes 4, turma? 100. Ok. E finalmente para o curso de Pedagogia. Vai ser 25 multiplicado por quanto? Por 5, tá? 25 vezes 5 será igual a quanto? A 125. Qual é o comando da questão? Qual é o número total de candidatos? Então agora você vai ter que somar tudo, né? Então eu venho e somo todos esses números aqui, ó.
todos esses números. Na hora que você somar 0 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 5, então bem aqui embaixo vai ficar o quê? 5. O teu último algarismo é igual a 5. Aí eu quero que tu dê uma espiadinha nas alternativas. Só tem uma alternativa em que o último algarismo é 5. Meu amigo, você vai continuar fazendo essa soma? Não vai, é perda de tempo. Marca essa alternativa e vai para a próxima questão, tá ok? A única alternativa que aparece 5 é a letra D. Efetuando a soma, vai dar quanto? Vai dar 1.235, tá? Depois tu pode confirmar com calma. E 1.235 realmente é a resposta correta, gabarito letra D, beleza? Então, pessoal, aqui vamos finalizando mais uma aula, mais um encontro. Espero ter ajudado vocês, tá? Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Não esqueça de acessar o nosso material que está no link, ok? Valeu!